me Show. apresentar e você se apresenta, tá? Então, eu sou a Diana. A apresentação minha vai até o fim da live, né? Tô brincando, parei. Eu sou a Diana, eu sou professora de Educação Física e sou integrante de MINUSP. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as questões de como as mudanças atitudinais, de como as mudanças, o olhar da GPT provoca essas mudanças. E nós vamos compartilhar enquanto professor, enquanto estudante também. O Fábio é professor, mas também está estudante, já vai explicar como é que isso funciona. Então, Fábio, seja bem-vindo. Fábio, integrante de MINUSP. Acho que com você hoje o MINUSP todo passou por live, né? Por esta live, esse programa de lives para o nosso grupo, né? Nosso encontro sinapse. Fica à vontade, Fábio. Isso. Eu brinquei, né? Minha apresentação parece que vai até o fim do negócio, porque a gente estava conversando nessa de passar pelas lives e eu acho que eu sou o integrante mais novo do Gimnusp, não sei, se não mais novo, pelo menos o que tem uma história menos ligada anteriormente à ginástica ou a alguma expressão rítmica ou estética, por assim dizer. E acho que isso vem bastante da trajetória, né? E acho que no fim das contas é o que eu tenho para dividir, o que eu tenho para a gente bater papo hoje. Eu tô vendo bastante gente, desculpa a falta de concentração, mas eu tô vendo tanta gente querida entrando no chat, tanta gente amada que você fica meio... Caramba, a gente vai falar com essas pessoas, então fica à vontade. Gente, eu tô ao vivo. Vai interagir com Mãe, elas. Mãe, eu tô no Instagram. Mas eu sou o Fábio, eu atualmente estou no terceiro ano da graduação na EFE, de novo porque eu já tenho 28 anos, eu passei pela EFE uma primeira vez, de 2010 a 2014, foi quando eu fiz meu bacharelado, da primeira vez bem novinho, eu entrei com 17, né, muita gente entra na EFE bem novinha, entra na EFE ainda menor de idade, não tem idade para um monte de coisa, mas já tem idade para escolher o curso universitário em tese o que você vai fazer por uma boa parte da sua vida, né? Mas isso a gente vai conversando. E nesse meio, nessa segunda passagem pela graduação, por uma série de inquietações da primeira graduação do bacharelado e de coisas que foram acontecendo, eu vi a necessidade de buscar não só novas experiências, mas buscar modos mais plurais de se trabalhar. Não só de se trabalhar, mas de se experimentar, né? No fim das contas, a gente conversou um pouco sobre isso antes. É praticante ao mesmo tempo que você... Opa! Mas eu tava naquela de quando a gente é praticante ao mesmo tempo que a gente reflete sobre o como repassar, o como ensinar, né? Fica difícil dissociar as coisas. Então a gente participa das coisas e é difícil não enxergar aquilo como ferramenta de ensino, como ferramenta de aula, né? E sendo professor de educação física é isso. Você entra para um grupo de ginástica, você pratica, vivencia, mas ao mesmo tempo você pensa em como aquilo pode te servir de forma pedagógica, independente dos meios que você trabalhe. E é isso, eu fui parar na ginástica e tenho visto muitas possibilidades de ação e uma série de coisas que eu acredito e conclusões que eu fui tendo ao longo do tempo foram me levando para esse caminho. E faz pouco tempo que eu tô aí, né, mas eu já vejo bastante coisa à frente, eu sou bem feliz de estar aqui nesse momento. Que demais, Fábio. Então, você falou que é o mais novinho, né? A Mônica até falou, é mais novinho, mas já está aí ganhando experiência. E eu acho que eu gosto sempre de ressaltar isso quando eu estou aqui nas lives, que esse esquema que a gente optou por fazer lives semanais é justamente para a gente fazer as trocas com o grupo, né? E usar das nossas experiências e dessas trocas que a Ginástica para Todos nos permite e falar sobre isso. É uma forma também da gente estar fazendo a nossa manutenção enquanto grupo. Isso tem sido muito interessante, muito importante, porque a gente vai conhecendo o outro
como se... claro que no presencial isso é maravilhoso, não tem comparação, mas aqui a gente está tendo a oportunidade de conversar um por um, assim, né, Fábio? Quando a gente se reuniu para falar sobre essa live, a gente fala sobre a nossa vida, porque a gente fala da nossa relação com a GPT e ela nos permite isso, né? Essas questões que a gente vive, seja no trabalho, seja enquanto estudante, ela nos permite essa relação, né? Muito interessante. Então, para a gente começar falando dessa relação, e o nosso tema é justamente a relação e a mudança do olhar em relação àquelas coisas que a gente tem vivido no nosso cotidiano enquanto profissional, né? No caso, mesmo você como estudante. Eu sei que você veio do bacharel, né? Agora está na licenciatura. E é um caminho muito natural, assim, né? A galera da educação física... em geral faz a licenciatura, depois o bacharel, enfim. É natural, né? Falar, são poucos, que nem meu caso. Eu fiz a licenciatura e parei na licenciatura. Não fui fazer o bacharel, enfim. Mas, só que as experiências, elas são realmente diferentes para cada um, para cada trajetória e tal. E a ideia aqui, Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho, é como a ginástica para todos, nessa trajetória de transformação, porque a gente tem uma questão também, né? Que é o corpo que é visto como o corpo que treina, o corpo que tem disciplina, e a gente não pode desassociar do corpo que tem uma cultura, o corpo que vive as coisas nele, que recebe. Eu não chego na academia e vou aprender só aquilo que a academia está me ensinando. Meu corpo tem uma história, né? Meu corpo brincou, meu corpo tocou, meu corpo... E a ginástica para todos, dentro do Giminusp, a gente aproveita muito disso, da nossa memória de corpo, dessa cultura de corpo. E eu queria que você falasse sobre isso pra gente, na sua relação com o bacharel e como nesse caminho de profissional de educação física, a GPT conseguiu, de repente, te mostrar coisas ou não, né? Conta pra gente. Fala um pouco disso pra gente, assim, dessa relação. Acho que um pouco dessa relação vem do caminho da própria graduação, né? O caminho que... O caminho que a graduação seguiu para mim. Eu entrei, como eu falei no começo, muito novo, a primeira vez, né? A vez do bacharel. E foi uma experiência interessante. Eu entrei porque eu tinha contato com uma prática, eu jogava basquete, e aquilo me era muito interessante, e eu enxerguei alguma conexão entre basquete e educação física na época, direto do ensino médio eu acabei entrando, e só que no primeiro semestre aquela conexão logo no primeiro semestre eu já não via muito mais aquela conexão, porque a EFE tem um modelo de curso e um modelo de tocar o que eles chamam de núcleo comum, que são os 2 primeiros anos, né? Que são comuns a todas as disciplinas, muito particular. E você, em tese, você tem uma base geral de movimento humano e corpo, e é uma base teórica muito forte. Ela é muito voltada para os conhecimentos da área... Tô travando? Tá travando um pouquinho. Meu Deus. Mas pode seguir. A internet pode tá seguir. ruim. Tá voltando, tá voltando. Mas vamos. Mas enfim, nesse caminho, a gente acaba tendo um pouco de... A gente tem uma área biodinâmica bem forte, que particularmente foi muito importante, não é desfazendo da importância disso, ou tentando atribuir importâncias, isso é mais, isso é menos. Mas eu acho que isso vem de uma questão de maturidade mesmo, de quando você está nesse momento. Eu estava com 17 anos, como alguns outros dos meus colegas, muito novos, nessa primeira entrada na universidade, e essa relação de aplicar esses conhecimentos, para mim, ficava um pouco frágil. Você tem uma carga teórica muito sólida, muito grande, com alguns vieses, porque sempre existe um viés, né? Só que quando eu fui para a prática, eu tinha alguns desconfortos, né? Logo depois que você se forma, quando você está finalizando os últimos estágios,
fui estagiar numa academia super estruturada, de alto padrão, com alunos que poderiam fazer os exames e se dedicar aos programas que você prescrevia. Só que ainda assim, uma coisa que inquietava alguns dos meus colegas e eu também, era essa coisa de, e aí, mas por que mesmo com tudo funcionando redondinho, as pessoas não se motivam, né? E aquilo me incomodava por um tempo. Me incomodou, eu experimentei muita coisa durante a universidade, fui para aqueles projetos de extensão que a gente vai, né? Bem diferentes, tentando encontrar alguma coisa, experimentando muita coisa também para ver o que fazia sentido. E nesse meio, eu tive contato com várias coisas, mas uma pontual, que por enquanto era pontual, era a ginástica laboral, e a ginástica laboral me propiciou trabalhar com isso depois de formado, trabalhar numa grande empresa do terceiro setor, né? E ir para a indústria, ir para a empresa. E para mim foi muito diferente e ajudou a ligar muitos pontos. Você passar de um lugar onde as pessoas se deslocam, elas dedicam tempo, dedicam recursos, elas vão até uma academia, na época uma academia super bem estruturada, de alto padrão, então, por conseguinte, com um valor de mensalidade alto, uma estrutura muito colocada ali, mas o simples fato, às vezes, antes disso, o fato de você ir até uma academia demonstra uma dedicação de tempo e tudo. E era diferente prescrever para uma pessoa que dedicou tanto recurso e prescrever na indústria, na empresa, para o cara que está no meio da rotina de trabalho dele. E motivação nesses dois pontos era muito diferente. Como é que eu motivo o cara no meio do trabalho dele? Porque é isso, né? É o trabalhador. Se você for olhar, a maior parte das pessoas que a gente encontra no Brasil, se você for ver por faixa de renda, por por possibilidade financeira de investimento em lazer, por média salarial, eu não vou encontrar o cara da academia de alto padrão, eu vou encontrar o cara, o trabalhador, que ganha de 1 a 3 salários mínimos, que gasta de 1 a 3 horas no transporte público por dia, para fazer um turno de 8 a 10 horas, às vezes, somado uma hora extra que é constante. E como é que esse cara vai se motivar para manter uma vida ativa? Mesmo que o trabalho desse cara seja ativo, ele precisa contrabalancear de alguma forma. Mesmo que o trabalho seja braçal, seja numa linha de produção, batendo massa de pão, apertando, carregando produto químico, ainda existe um desdobramento para isso. Eu preciso contrabalancear com alguma atividade que tenha também um domínio de lazer. Como é que eu encontro essa completude das coisas? E isso foi me fazer buscar, foi me fazer estudar, né? Eu fui cair numa outra empresa, que é onde eu trabalho hoje, e que tem uma visão generalista, uma visão que bate um pouco mais com o que eu concordo, que eu confesso que eu ficava de olho para trabalhar lá desde sempre, mas vinha essa inquietação e parece que as coisas foram se ligando quando eu voltei para essa segunda graduação, que era encontrar essas coisas que tenham esse significado social, que no fim das contas a gente funciona, a gente tem músculos, a gente tem ossos, eles precisam se manter ativos, funcionantes, mas eu amarro tudo isso muito mais fácil, eu consigo dar ligação nisso e me manter ativo realmente se eu dou um significado de acordo com a cultura, com um ponto. Se eu, do ponto de vista da cultura, encontro uma atividade que me dê prazer, se eu encontro alguma coisa que tem um significado, um sentido, e esse significado e sentido são construídos historicamente, não é? Eu posso construir alguma coisa comigo, mas existem modalidades, práticas corporais que estão aí há 20, 30, 50, 1000 anos. Então, às vezes, por esse lado, eu consigo encontrar essa motivação para me manter colocado, para me manter ativo. Porque para o corpo biológico você só precisa se mexer, na real, né? Você só precisa fazer força, não importa. Importam algumas das variáveis finas, e importam bastante até, mas no amplo, no geral, não nas minúcias, mas no geral eu preciso me manter ativo. E para me manter ativo eu preciso me manter prazeroso. Porque mais uma obrigação no dia de um cara que já tem 12 horas de obrigação, dorme pouco e faz isso, faz aquilo, o cara não se mantém, né? Mas enfim.
Travou? Não sei. Acho. Nossa, Fábio, é muito legal, sim, né? Porque eu até, quando a gente conversou, fiquei refletindo sobre isso, né? E depois sobre o corpo-máquina, né? E, e quando, né, já vai chegar no GPT e do seu relato nesse sentido, né? E aí, quando você chega e vê que a situação do trabalhador, que 3 horas dentro de um transporte público e ele não pode correr, porque não vai pra rua, porque não é seguro, não tem tempo. Como é que faz, né? Você veio de um lugar que te ensinar o corpo, né? Vamos treinar, né? Regularidade, como é que funciona isso? E aí, quando você me conta dessa transformação de olhar, me aqueceu o coração, mas eu fiquei bastante feliz, eu acho que você vai falar agora, o que a GPT, nesse sentido, te fez, de repente, ajudou, auxiliou, para que a sua prática, dentro desse olhar, pudesse ser efetivo, né? Como é que se deu isso, assim, né? E você está falando assim, eu estou vendo as anotações que eu fiz, eu vou te mandar. E dessa coisa, né? Dos projetos que humanizam, que levam para o próximo da cultura, para a manifestação de cultura de corpo, né? E de repente, o aproximar-se do PT e da versatilidade, como você falou para mim, dela em relação a essa história, né? Essa Foi. trajetória. Para mim, as coisas fizeram muito sentido quando eu voltei para a graduação, para a licenciatura no caso, né, e por conta de burocracias eu não rumei direto para a graduação, para a licenciatura, tive alguns tempos mais livres nos 2 primeiros anos, e essas práticas foram me aparecendo, né, o primeiro, acho que eu comecei a tentar reatar com basquete, como praticante, não só como professor, mas a GPT, a ginástica em si, para mim, ainda era misteriosa. A gente tem contato, a gente vê a ginástica fazendo um pouco mais de sentido quando a gente vai ver a história da atividade física, a história das práticas, só que, porque existem ginásticas diferentes, mas o meu contato próximo com a ginástica era de algumas colegas muito queridas da primeira graduação, oi Laís, oi Lorena, oi Gabi, que tinham essa relação, só que era com uma ginástica de rendimento ainda, né? Era uma ginástica de tablados e notas, e ou você vai para o rendimento e é atleta, ou em algum momento você vira técnico. E um dia eu tô andando pelo EFE, entre uma aula e o bandejão, e passo pelo ginásio, vejo o Getúlio, que é um querido, que vai estar na live das 6h30, lembrando a todos, 6h30, live do Sesc Bom Retiro, com a Michelle. E a Cris, que eu conheci na primeira graduação, que também é membro do Ginusp, né? Uhum. E os dois me fizeram esse convite. A Cris me fez esse convite. Vem, semana que vem. O Getúlio na hora reforçou. Não, vem mesmo, vem mesmo. Eu, GPT, ginástica para todos. Pô, legal, vamos ver o que é, né? Tô aberto, tô procurando coisa nova. E nessa de ver o que é e ver o potencial de ser é uma modalidade, ela tem um significado social definido, né? A gente bate muito nessa tecla. GPT não é qualquer coisa, não é tudo ao mesmo tempo. Tem ainda uma linha clara de movimento ginástico, mas ele não é um movimento ginástico daquela coisa rígida, das notas, da cravada perfeita e de uma formalidade quase, não sei se excessiva, pode soar ofensivo, mas essa característica muito fixa, muito esportivizada da ginástica mesmo. Talvez esportivizada seja a palavra. Deixa eu só te falar uma coisa, senão a gente vai brigar depois com a gente. A gente não vai chamar de modalidade, a gente vai chamar de prática. Só isso, só pra gente não brigar. Show. Não quero arrumar briga, não. Mas é isso, né?
Desculpa. Mas Pode essa coisa da continuar. prática muito esportivizada. Gente, tá com um pequeno delayzinho, eu acho, tá? Tá. O Guilherme deu uma avisada nos comentários aí no meio. É. Mas existiu essa coisa ao invés da prática muito esportivizada, só que conseguindo abarcar outras coisas. Eu fiquei muito tentado em experimentar aquilo. Eu tenho uma coisinha que fica na minha cabeça. Meu aniversário é 29 de abril, e é o Dia Internacional da Dança. E eu sempre ficava com essa de, pô, eu nunca busquei nada voltado para esse lado estético, rítmico, não necessariamente a dança, mas peraí, mas tem alguma coisa aqui que a GPT também aceita, ela tem essa coisa do movimento ginástico, que me atraía tanto pela parte estética quanto as questões de força, né, e do corpo mesmo, né. Eu vim dessa parte tive um contato grande com essa parte do treinamento, ela muito me interessa. Mas, e tudo isso parece que fez sentido junto, em como significar isso, ao mesmo tempo conseguir construir em cima do significado que me trazem, ou dialogar sobre vários assuntos enquanto eu faço isso. Tinha muita coisa amarrada ali, né? Tinha muita coisa fazendo sentido ao mesmo tempo. Ou seja, eu consigo trabalhar o corpo, eu tenho alguma formalidade, eu ao mesmo tempo consigo incluir tanto questões sociais diversas e trabalhar diferentes temas. Fábio, E vou eu consigo fazer um adendo sobre essa questão que você, aproveitando a fala que a Mônica escreveu, ele tumultuou o primeiro dia e ficou. Ele não contou, né? Mas sabe uma coisa que talvez você vá falar, e só para você não. Que quando você fala sobre a versatilidade, isso tudo que você está falando, né? Que pode ser. Você cita e brinca, né? Dizendo que você viu a seriedade da coisa quando a Mônica te apresentou naquele dia. Foi. É engraçado. Foi. Dentro de tudo isso. Foi. Né? Pode continuar. A Mônica falou que eu tumultuei, mas foi legal que no primeiro dia ela já me chamou de canto e falou, então, é um negócio sério que está acontecendo aqui. Você vai ter que mostrar que você está realmente aqui, vamos experimentando, mas assim, vai ter um periodinho aí. E é isso, né? E faz todo sentido. E meu, sei lá, é justamente por isso que a gente está conversando, né? Que, e de repente a dificuldade, muitas vezes, até na graduação, né? Você falou que no bacharelado você não teve esse contato. Que foi a transformação do seu olhar na prática para o outro, para o corpo do outro. Falar, o que eu faço com esse corpo que trabalha o dia inteiro, que eu não posso treinar? Eu preciso de outros elementos aqui para eu conseguir trabalhar esse corpo, né? E aí você trilha esse caminho da mudança de olhares, se encontra aí com a GPT para experimentar isso em você, né? E de repente fazer disso, como você me contou, uma ferramenta de trabalho. A gente falou de metaprática, né? E de repente o não levar a sério, falar, é uma ginástica que brinca, sim, mas então não é sério, então brinca, não, é sério. Mas é possível isso, fazer Mano, isso, se você não vê a potência do que é brincar, sim, velho. E eu acho que é interessante essas mudanças que a gente vê, essas desconstruções que perpassam a GPT, né? E é legal quando a gente discute isso, porque de repente ela está num lugar, né? Seja dentro da universidade, seja nos grupos que trabalham com ela, né? Onde ela estiver acontecendo, né? Seja, enfim, eu acho que é interessante a gente falar dessas transformações, né? Sim, sim. Não, eu acho que Não, boa. Eu acho que a GPT, ela tem isso de ela te dar um eixo, né? Dentro dessa questão de construções formais e desconstruções, eu acho que ela tem essa potência de te dar um eixo de trabalho, e é um eixo claro e definido, porque no fim das contas a gente está falando de ginástica e tudo, mas ao mesmo tempo você consegue abarcar essas outras questões. Ela não te dá um eixo claro e definido que te poda. Ela te dá um eixo claro e definido que te permite, justamente apoiado nesse eixo claro e definido, você abrir os braços, as asas, os tentáculos, o que você tiver, sabe? E discutir esse corpo que você falou, da desconstrução, lá quando você passou pela laboral e falou, e agora? Eu saí de uma academia de alto padrão, agora eu preciso aqui na laboral pensar o corpo desse trabalhador.
Porque quando a gente senta para definir os temas, e o Gimnusp tem feito isso, transformar o movimento em crítica social, escolher uma música que vai contar alguma coisa que a gente quer, muitas vezes denunciar, né? Como foi a última coreografia, a coreografia que foi para Gimnastrada no passado, né? E falar assim, sabe? Eles não ligam pra gente dançando isso, fazendo ginástica com isso, né? Então, eu acho que isso também pegar esse olhar que tá no corpo que treina e pegar esse corpo que treina, esse corpo que tem regularidade, ok, nós estamos aqui para isso, vamos lá, mas também permitir que a gente pense de um outro jeito, para além do corpo que se move, músculo, osso, como você citou também no começo da nossa live, né? E aí, Fábio, conclua aí dizendo quais são as suas impressões e experiências, de repente, agora, né, no seu trabalho, porque antes você não tinha tido contato com o GPT, o Gimnusp foi seu primeiro contato, né? E aí, se você puder concluir agora, trilhando esse caminho de transformação de olhar, como é que, sabe, um antes e depois? Não precisa ser literal, mas se você puder, tiver algum exemplo, será bem. Eu acho que as coisas com a GPT para mim ainda estão no começo. É um começo que para mim é muito promissor. Eu vejo um potencial de muita coisa acontecer daqui para frente, porque aquilo, né? Muita coisa clicou junta, fez sentido ao mesmo tempo. Então, aquilo te cria uma expectativa, né? Você sente o negócio fervilhando, borbulhando. Se não fosse essa pausona que a gente colocou em março, em muita coisa acontecendo, né? Essa quebra, eu acho que a resposta estaria até mais elaborada e tudo. Mas eu sinto que antes eu ficava com uma coisa de que parece que toda vez que para você sair de uma prática socialmente construída, você tem um elemento subversivo, você precisa subverter aquela prática. Quando muitas vezes, dentro da própria prática, tem a solução para você conseguir rever as coisas mesmo, né? E acho que na GPT essa coisa de um eixo norteador claro e essa liberdade para ação fica claro, né? A ideia é você criar. Me parece que uma das ideias principais da GPT é a criação, é o criativo e é o criar coletivo, né? Você cria com as pessoas que estão lá. A condução ela pode ser do grupo, a condução pode ser de um líder central, esse líder central pode estar em um professor, pode estar em um dos praticantes, ele pode ser uma coisa mais distribuída ou mais focalizada, porque o grupo se organiza melhor assim, mas acho que o grupo estando confortável com a organização e a criação fluindo, independente do lado para o qual ela for, aquilo funciona. E isso pode acontecer em outras práticas, mas eu fico feliz de conseguir enxergar isso em mais práticas, mas o potencial de ver isso na GPT me faz querer dar o bracinho e ficar coladinho e ver e continuar criando, né? Dentro dela, sabe? A gente quer fazer mais coisas em mais lugares. Eu gosto de falar pra caramba, eu gosto de experimentar pra caramba. Acho que falar pra caramba deu pra perceber, né? Mas eu gosto de experimentar, só que ter um local onde a gente é também muito bem acolhido. Eu não posso deixar de falar isso, né? Eu fui muito bem acolhido no grupo. E a gente conversou que isso tem a ver com o grupo, mas também tem muito a ver com a própria característica da GPT, né? Qual é o marcador de desempenho da GPT? A gente até falou, quando a gente chega numa academia ginástica, como é difícil, né, você entender aquele ambiente, porque, né, parece que a academia não é para quem precisa dela, para quem já faz aquilo. A GPT não, ela é para quem precisa, para quem não precisa, né? E como isso nos deixa confortável, inclusive nas nossas práticas do trabalho, nas nossas práticas diárias, né? A gente falou isso lá na primeira live, quando eu fiz com a Tuti, que a gente vai falar, mas de novo GPT, vai falar de novo GPT, a gente já sabe o que é, mas quando você emprega ela com um olhar, olhando para as outras áreas, para as outras coisas que a gente faz no nosso trabalho, por exemplo, né? E a gente desconstrói, né? Seja social, o nosso olhar crítico. Gente, o Fábio acabou de entrar. Sim. E é tão legal esse encontro disso que você viveu,
né, dessa transição do corpo-máquina para essa experimentação, para esse reconhecimento diferente, encarnada, né? Que a GPT te deu de corpo, eu fico encantada, assim, né? Só concluindo. E que bom que você foi acolhido nesse sentido, assim. E aí, nosso horário tá impossível, estourando. Nossa, estourou. Quer falar mais alguma coisa, Fábio? É isso. Um minuto. Eu fico feliz com esse equilíbrio do racionalizado e do encarnado, mas eu acho que eu vou aproveitar esse 1 minuto para agradecer, né? Para agradecer o grupo. Gravando. Então, gente, sim, esse delayzinho mesmo aí, tá bom? Mas eu vou agradecer o grupo, eu vou agradecer você, Di, por hoje e pelo Papo Segunda, que a gente conseguiu organizar as coisas. Eu não acredito que a gente conseguiu socar quase 2 horas de conversa em meia agora. Delícia, né? Foi muito gostoso. Tem sido muito bom falar entre nós, assim, que a gente não faz ideia, né, que seja tanto. E foi muito gostoso. Foi muito gostoso ver tanta gente querida aparecendo no chat, tanto comentário gostoso de amigos, da minha namorada, oi, Gabi. Do pessoal do grupo e da galera participando. Eu gostei de live, gente. Vou fazer mais. Agora, gostei. E é isso, eu quero continuar. Ai, Fábio, que bom. Vamos criando junto, vamos fazendo junto. E é isso, gente. As lives de Minus, elas estão servindo para isso, para além da gente trocar, para além da gente contar um pouco do nosso grupo, das nossas experiências, para a gente fazer essa manutenção de acolhida, que a ginástica é para todos nos permite genuinamente fazer, né? Então é muito legal. Muito feliz também, Fábio. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram. E, Fábio, já vamos agendando a próxima live aí. Rapaz. É nóis. Não, vambora. Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, pergunta lá no direct, aqui no direct do Instagram da página do Giminus, fica à vontade. Amigos do Fábio, amigos do Giminus e amigos da Diana, muito obrigada pela paciência, por essa meia hora. E agora tem a live da Michele com a Lica, Michele Giminus, Lica Lapege, no canal, na página do Sesc, tá bom? Bom Retiro. Já acessem lá que a gente está correndo para lá também. Bom Retiro. Já. Beijo todo mundo, abraço todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.